Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui nosso curso de álgebra linear e o assunto de hoje são as coordenadas e mudança de base. Tá? Então, a gente já fez várias coisas sobre a teoria de bases e dimensão, né, em espaços de dimensão finita. Então, hoje a gente vai concluir esse assunto falando de coordenadas e mudança de base. Então, antes de falar o que é coordenada, né, então a questão é a seguinte. Imagina que você tem um espaço vetorial de dimensão finita. Imagina que você tem uma base de V com os vetores V1, V2 até Vn e pega um vetorzinho em V. Tá? Então, a gente sabe que, como o beta é uma base, em particular ele é gerador. Então, eu posso escrever esse vetorzinho V que eu acabei de escolher como combinação linear desses vetores V1 até Vn. Quando eu escrevo esse cara como combinação linear, aparecem coeficientes. Né? A pergunta é, bom, alguma maneira tem que escrever, porque ele é gerado, né? O V é gerado pelos vetores V1 até Vn. Mas a pergunta é de quantas maneiras eu consigo escrever o vetor V como combinação linear dos mesmos vetores V1 até Vn. Tá? Então, a princípio, vamos supor que a gente tem duas maneiras de fazer isso, ou seja, escrever o mesmo vetor V como combinação linear dos mesmos vetores da base V1 até Vn, só que com coeficientes diferentes. Suponha por um momento que isso é possível, tá? Então, digamos que dá para escrever. Então, suponha que existam, vamos chamar de A1 até AN e B1 até Bn, escalares, tais que o vetor V pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1 até Vn, usando esses escalares A1 até AN, e que, ao mesmo tempo, o mesmo vetor V possa ser escrito como uma combinação linear usando outro conjunto de coeficientes, B1, B2 até Bn. Tá? Então, suponha que é possível fazer isso. E aí, qual que é a conclusão? O que eu posso tirar daqui, né? Bom, já que do lado esquerdo eu tenho o mesmo vetor, se eu fizer a diferença dessas duas equações, do lado esquerdo eu obtenho zero, e do lado direito eu posso agrupar esses coeficientes que acompanham cada um dos vetores, V1, V2 até Vn, e aí eu posso escrever que isso implica que zero, né, é o lado esquerdo, fazendo a diferença das duas, fazendo, por exemplo, a de cima menos a de baixo, eu coloco esses escalares que acompanham cada um dos vetores em evidência. Então, aqui aparece A1 menos B1 vezes V1, vai aparecer A2 menos B2 vezes V2, e assim por diante, até AN menos BN vezes o vetor Vn. A questão é interpretar o que é isso que acabou de aparecer aqui. Né? Então, essa expressão aqui, essa equação, ela está escrevendo o vetor nulo, né, esse zero aqui do lado esquerdo é o vetor nulo, como uma combinação linear, né, porque esses A1 menos B1, A2 menos B2, etc., são escalares, isso aqui é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Só que, como o beta é uma base, ele não é só um conjunto de geradores, ele é, ao mesmo tempo, ele é linearmente independente. E toda vez que eu escrever o vetor nulo como combinação linear dos vetores V1 até Vn, obrigatoriamente os escalares todos têm que ser iguais a zero. Então, isso implica, né, como esse conjunto é linearmente independente, isso implica que esses caras todos aqui são iguais a zero. Né? Então, como o conjunto, né, V1 até Vn é linearmente independente, todos esses escalares têm que ser iguais a zero, o que significa que eu posso escrever que o AJ tem que ser igual ao BJ para todo J de 1 até N. Ou seja, o que isso está dizendo para nós? Que se eu pudesse escrever o vetor V de duas maneiras diferentes usando a mesma base, eu concluo que, na verdade, não são duas maneiras diferentes, é a mesma. Né? Não tem duas maneiras diferentes. O A1, na verdade, tem que ser igual ao B1, o A2 tem que ser igual ao B2, e assim por diante, até o AN tem que ser igual a BN. Então, tem uma maneira única de escrever um vetor V como combinação linear dos elementos de uma base, tá? Especificando a ordem.
Porque quando eu escrevo essa combinação aqui, eu posso dizer assim, os coeficientes que aparecem são A1, A2, A3 até AN, mas eu também poderia dizer que os coeficientes são A2, A1, A3 até AN, trocando a posição, por exemplo, do A1 do A2. Então, isso, a princípio, daria formas diferentes de você listar os coeficientes. Então, para não ter essa dúvida, né, você tem que especificar uma ordem. Uma vez que você especificou a ordem dos vetores é V1, V2, V3 até Vn, ou seja, V1 é o primeiro, V2 é o segundo, V3 é o terceiro e assim por diante, aí não tem dúvida, você não pode embaralhar a ordem dos coeficientes. Então, os coeficientes são A1, A2, A3 até AN, né? Seguindo a ordem V1, V2 até Vn. Então, essa é a conclusão, tá? Fixando uma ordem para os elementos da base, a gente tem uma única maneira de escrever o vetor V como uma combinação linear dessa base, tá? Então, a gente vai passar a falar agora não só de base, a gente vai falar de base ordenada. Ou seja, você não só simplesmente escolheu vetores para sua base, como você escolheu uma ordem para listar esses vetores, para não ter esse problema de embaralhamento dos coeficientes, tá? Então, a notação que a gente vai usar para uma base ordenada não vai ser colchete, tá? Porque, aliás, chave, né, que a gente usa para conjuntos, porque quando você usa a notação de chaves, você não está especificando a ordem, você está dizendo simplesmente é um conjunto que tem aqueles elementos. Então, a ordem não importa. Mas quando eu coloco a notação de parênteses, eu estou usando a notação de uma n-upla. E uma n-upla importa a ordem, né? Então, o V1 é o primeiro, o V2 é o segundo e assim por diante. Então, a partir de agora, todas as nossas bases vão ser ordenadas. Eu já vou ter especificado uma ordem e quando eu fizer isso, né, eu vou usar essa notação do parênteses aqui. Então, se eu escolho uma ordenação da base beta e escrevo os vetores nessa ordem, V1 até Vn, e quando eu escrevo um vetor V como uma combinação linear desses caras nessa ordem, então esses números, né, A1, A2 até AN, formam uma n-upla que acompanha essa ordem dos vetores da base, e essa n-upla representa o vetor V nessa base ordenada beta. Tá? Então, uma notação que a gente usa aqui agora é essa notação de colchete. Eu coloco o vetorzinho V entre colchete e um beta embaixo. Isso aqui vai representar a matriz coluna de coordenadas do vetor V na base beta, na base ordenada beta. Tá? Então, eu coloco numa matriz coluna esses números, A1, A2 até AN, que são os coeficientes que acompanham esses vetores dessa base ordenada aqui. Tá? Então, esses números A1 até AN, eles ficam em coluna. Tá? É importante enfatizar que esse vetor de coordenadas aqui é um vetor em pé. Tá? É sempre um vetor em pé. Então, essas são as coordenadas de um vetor numa certa base ordenada. Tá? Tudo vai ser ordenado daqui em diante. Os exemplos canônicos, tá? Os exemplos mais bobinhos primeiro. Então, imagina que teu espaço vetorial é o Rn, imagina que beta 0 é a base canônica, e aqui eu já estou usando a notação de parênteses para enfatizar que eu já escolhi uma ordem, o E1 é o primeiro, o E2 é o segundo e assim por diante até o En. Aí, dado um vetor qualquer, né, digamos que esse vetor tenha as entradas x1, x2 até xn, para escrever esse vetor como combinação linear dos vetores da base canônica ordenada é trivial, né? Porque a gente já fez até isso antes. A maneira de escrever isso é aquela coisa de desmanchar o vetor, né? Você quebra o vetor em várias somas, cada um dos vetores com 1 em uma posição, então aparecem justamente os vetores V1 E1 até En, e os coeficientes são os caras que acompanham cada coordenada, né? x1, x2 até xn. Então, é assim que eu escrevo o vetor V como combinação linear dos vetores da base canônica. Portanto, o vetor de coordenadas do vetor V na base canônica, as coordenadas são justamente x1, x2 até xn. Então, é claro, como a base é a base trivial, é a base canônica, o vetor V e o seu vetor de coordenadas são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o vetor V em si próprio ele é um vetor deitado, e o vetor de coordenadas dele na base canônica é ele, só que em pé, né? Então, por isso que a gente fala que é praticamente a mesma coisa. Tá? Não é a rigor, porque são conjuntos diferentes, mas é quase a mesma coisa, tá?
Então, esse é o caso na base canônica, é trivial, é só a mesma lista de números, só que em pé. Uma coisa muito parecida acontece com polinômios, tá? Então, imagina agora que teu espaço é o espaço de polinômios de grau menor ou igual a n, pega a base canônica do espaço de polinômios, que são esses polinômios P0, P1 até Pn, onde cada um deles é o x elevado a essa potência, né? X elevado a 0, x elevado a 1, x elevado ao quadrado e assim por diante. Aí, digamos que você pega um polinômio nesse cara, escreve ele na forma, né, de polinômio, na expressão polinomial dele. Então, digamos que seja assim, né? Lembra que só tem uma única maneira de fazer isso, esses coeficientes determinam o polinômio, não tem nenhuma redundância. Então, aqui é A0, A1, A2 até AN, os coeficientes desse polinômio. Então, a maneira de escrever esse polinômio como combinação linear desses polinômios da base canônica, a gente já fez antes também, é essa que também é trivial, né? Eu posso encarar o A0 aqui sozinho como A0 vezes o polinômio constante igual a 1. Eu posso encarar A1 vezes x como o escalar A1 vezes o polinômio P1, que é o x elevado a 1, e assim por diante. Ou seja, as coordenadas do polinômio P na base beta é esse vetor coluna que vai justamente os coeficientes que acompanham cada uma das potências de x, nessa ordem, né? Coeficiente do cara de grau 0, coeficiente do cara de grau 1, até o coeficiente de cara de grau n, né? Se tiver, né? Porque o polinômio tem grau menor ou igual a n. Isso aqui pode ser 0, não tem problema nenhum. Tá? Então, o vetor de coordenadas de um polinômio na base canônica é basicamente pegar os coeficientes desse polinômio e colocar eles num vetor coluna, né? Um vetorzinho em pé. Tá, então esse é o segundo exemplo trivial. Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho diferente, que é um exemplo mais de conta numérica mesmo. Imagina agora que teu espaço é o R2, é o plano cartesiano. Vou continuar chamando de beta 0 a base canônica, agora só tem dois elementos, né? Os vetores 1, 0 e o vetor 0, 1, base ordenada. E aí vamos considerar alguns vetores aqui, só para citar exemplos, tá? Então, digamos que o vetor U seja o vetor de coordenadas 1, 2, o vetor V seja o vetor de coordenadas menos 2, 3, e aí eu formo gama, o conjunto desses vetores U e V ordenado. Tá? Então, esses vetores U e V aqui, é fácil de perceber que esses vetores não são múltiplos, né? Então, o conjunto com esses dois vetores é linearmente independente. São dois vetores em um espaço vetorial de dimensão 2, portanto, eles formam uma base, né? Então, esse gama aqui é uma base ordenada, né? Eu estou colocando na ordem UV, né? Primeiro U, depois o V. É um outro exemplo de uma base ordenada do R2, além da base canônica. E agora vamos escolher um novo vetor, e agora eu vou comparar as coordenadas desse novo vetor na base canônica e também nessa nova base gama. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, esse W aqui, que é o vetor com entradas menos 1 e 5. Tá? Então eu poderia pegar, bom, eu tenho duas bases, eu tenho a base canônica e tenho essa base gama que eu acabei de criar. Esse vetor W ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base canônica, mas também pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base gama, né? Então, isso te dá coordenadas do vetor na base canônica e isso também te dá coordenadas do vetor na base gama. Então, são duas bases diferentes, vão dar coordenadas diferentes, tá? Então, bom, na base canônica não tem graça, a gente já percebeu como é que faz, né? Então, se o vetor tem coordenadas, tem entradas menos 1 e 5, né? Então, as coordenadas dele na base canônica são os próprios números menos 1 e 5, só que em pé, né? Só que na base gama, como são as coordenadas desse cara? Eu precisaria escrever esse vetor W como combinação linear dos vetores U e ver quem são os coeficientes e colocar numa coluna, né? Aqui no caso eu bolei só para ser fácil para a gente perceber de cara, né? Que o W, se você perceber aqui, esse vetor W, ele nada mais é do que U mais V, tá? Ele é U mais V, porque se você somar o U com o V, né, a primeira coordenada que é 1 menos 2 dá menos 1, e a segunda entrada é 2 mais 3, que é 5, né? Então, aqui é fácil, eu bolei só para vocês perceberem rapidinho como que é. Então, o W, aqui ele já está escrito como combinação linear de U e V. Ele é 1 vezes U mais 1 vezes V, né? Então, a conclusão
é que esse vetor W, as coordenadas dele na base beta 0 são menos 1 e 5, né, a base canônica, só que as coordenadas dele na base gama não são menos 1 e 5, são 1 e 1, né, porque na base gama ele é 1 vezes U mais 1 vezes V. Tá? Então, um mesmo vetor escrito, né, em bases diferentes, ele pode ter coordenadas diferentes. Tá? Então, eu quero discutir um pouquinho, rapidinho, essa coisa das coordenadas, para exemplificar nesse desenho aqui, porque é bem geométrico isso. Então, assim, vamos pensar por enquanto na base canônica. Quando eu estou falando de coordenadas, eu estou querendo saber, digamos assim, quanto eu ando na direção de cada vetor daquela base para obter o vetor que eu estou querendo. Então, por exemplo, esse vetor W que eu estou escrevendo aqui, que tem entradas menos 1 e 5, quando eu penso ele com respeito à base canônica, eu tenho o sistema de eixos usual, x e y. Por quê? Porque é a base canônica. O eixo x ele é gerado pelo vetor 1, 0, e o eixo y é gerado pelo vetor 0, 1. Né? Então, a pergunta é, usando o sistema de eixos x e y, né, que é usando a base canônica, quanto eu preciso andar na direção de cada um desses vetores da base canônica para chegar no vetor W? Né? Então, como ele tem entradas menos 1 e 5, eu tenho que andar menos 1 na direção do vetor da base canônica 1, 0, porque 1, 0 aponta para a direita, né? Então eu tenho que andar menos 1, ou seja, eu ando para a esquerda, uma casa. E tenho que andar 5 unidades na direção do vetor 0, 1, que é o segundo vetor da base canônica. Então, andando menos 1 no eixo X e andando mais 5 no eixo Y, eu chego lá no vetor W, que é o vetor com entradas menos 1 e 5. Só que, né, então aqui está o pontilhado aqui, esse pontilhado em preto, é o que representa quanto eu tenho que andar na direção do X e quanto que eu tenho que andar na direção do Y para chegar no W usando o sistema de eixos X e Y. Agora, vamos fazer a mesma avaliação, né, se eu pensar na outra base. Então, a outra base, U e V, eu posso pensar que ela também gera um novo sistema de eixos, onde esses eixos são as retas dadas pelas direções desses vetores U e V. Tá, então, aqui nesse desenho, eu desenhei os dois vetores U e V aqui, né? Então, o U está aqui, é o vetor na direção 1, 2, e o vetor V é na direção menos 2 e 3. Aí eu pego as retas que passam pela origem que contém esses dois vetores U e V. Tá? Então, eu posso pensar que essas novas retas U e V são o teu novo sistema de eixos. Esquece o eixo X e o eixo Y agora. Pensa que o teu mundo agora é o plano cartesiano e teu sistema de eixos é o UV. Então a pergunta é, com o sistema de eixos U e V, quanto que eu preciso andar na direção do U e quanto que eu preciso andar na direção do V para chegar no mesmo vetor W, né? Então, quanto eu ando nesse eixo U, quanto eu ando nesse eixo V para chegar no mesmo W. E aí, como a gente acabou de perceber, basta andar uma unidade na direção do W e uma unidade na direção do V, que eu já consigo chegar no W, né? Então, por isso que a gente diz assim que as coordenadas do vetor W na base gama são 1 e 1, porque eu ando 1 na direção do U, uma unidade na direção do V, e eu já chego no W. Tá? Por isso que as coordenadas mudam conforme a base muda, porque você está mudando o seu sistema de eixos, então muda conforme o quanto você tem que andar na direção de cada vetor para chegar no mesmo lugar. Tá? Então, geométrico aí para a gente pensar um pouco nessa questão das coordenadas. Bom, vamos voltar agora para uma coisa um pouco mais teórica. Tá? Então, imagina que você tem um espaço vetorial de dimensão n, genérico. Imagina que você tem duas bases, como na mesma situação do exemplo anterior. Então, eu tenho duas bases, digamos que beta é uma base ordenada, já tudo é ordenado aqui. Ordenada de U1 até UN, e a gama é ordenada de V1 até Vn. Dado um vetor nesse espaço vetorial, como a gente acabou de falar ali no exemplo anterior, eu posso escrever esse mesmo vetor como combinação linear dos elementos da base beta, mas também como combinação linear dos elementos da base gama. Então, aparecem coeficientes para cada uma dessas combinações lineares. Então, isso forma, né, esses vetores de coordenadas
coordenadas do V na base beta e coordenadas do V na base gama. A pergunta é, eu consigo relacionar de alguma forma esses dois caras? A gente viu no exemplo anterior aqui que os vetores de coordenadas do mesmo vetor W, nesse par de bases diferentes, são bem diferentes as coordenadas, né? Não tem nada a ver um com o outro. Mas a pergunta é, tem alguma relação? Tem uma relação entre elas. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, a questão é assim, ó, digamos que você conheça, vamos dizer assim, hipoteticamente, digamos que você conheça as coordenadas do V, do vetor V, na base gama, e que você queira obter, a partir daí, as coordenadas do V na base beta. Ou seja, digamos que você conhece um dos vetores de coordenadas e quer obter o outro. Então, digamos que você conhece o do gama e quer conhecer, você conhece o do gama e quer obter o do beta. Como que você faz? Bom, já que o mesmo espaço vetorial V é o espaço gerado tanto pelo beta quanto pelo gama, eu posso pensar em escrever cada um dos vetores VJs, ou seja, cada um dos vetores da base gama, eu posso escrever eles como combinação linear dos vetores da outra base. Tá? Então, os V1 até Vn são os elementos da base gama, que é uma das bases que eu estou considerando. Só que cada um desses vetores, por sua vez, podem ser escritos como combinação linear dos vetores da outra base. Né? Então, aqui eu vou escrever, e aparecem coeficientes, né? Então, digamos que eu pegue o vetor VJ, é um dos elementos dessa base gama, e escrevo ele como combinação linear dos vetores da outra base, que é o 1, o 2 até o n. Vão aparecer coeficientes, e aí a questão é assim, eu preciso de um índice para cada um dos coeficientes que acompanham cada um dos u's, né? Então, eu tenho o primeiro, o coeficiente que acompanha o U1, o coeficiente que acompanha o U2 e assim por diante. Só que eu preciso de mais um índice, porque eu estou fazendo isso para cada um dos vetores da base gama. Para o V1, para o V2, para o V3. Então, eu tenho dois índices nesses coeficientes aqui. Tá? E aí eu posso organizar esses coeficientes de alguma maneira que eu tenho que escolher. Né? Então, a maneira que a gente escolhe, geralmente, é o seguinte. O VJ eu vou escrever como uma combinação linear dos U's e o nome dos coeficientes que eu vou dar vai ser A1J, 2J, 3J e assim por diante, NJ. Então, o índice J, o índice do vetor, eu estou colocando na direita ali dos índices dos caras. Então, como são dois índices, esses coeficientes vão montar uma matriz. Tá? E é uma matriz quadrada, é uma matriz N por N, porque você tem N vetores U's e N vetores V's. Né? Então, você tem N ao quadrado coeficientes, é uma matriz N por N. E quando eu escrevo dessa forma aqui, eu estou pendurando J na segunda posição. Então, eu estou dizendo que esses números que aparecem quando eu escrevo VJ como combinação linear dos U's, esses números são os números que eu vou colocar na coluna J dessa matriz. Porque a segunda posição é constante igual a J. Então, a primeira posição vai variando, 1, 2 até ele, ou seja, eu estou variando na linha, só que na coluna eu estou parado na coluna J constante, né? Então, é assim que eu vou montar essa matriz, tá? Eu vou pegar, na primeira coluna, eu vou pegar o vetor V1, escrever ele como combinação linear dos U's, pegar as coordenadas e colocar na primeira coluna. Na segunda coluna, eu vou pegar o vetor V2, escrever como combinação linear dos U's e colocar os coeficientes na coluna e assim por diante. Tá? Então, isso monta uma matriz e essa matriz tem um nome. Tá? Essa matriz é a matriz mudança de base de gama para beta. Tá? Por que de gama para beta? Porque eu comecei pegando os vetores da base gama, que são os vetores V's, e escrevi cada um deles como combinação linear dos vetores da base beta. Então, eu estou saindo da base gama e chegando na base beta. Comecei com os vetores da base gama e escrevi eles como combinação linear dos vetores da base beta. Isso é bem confuso, né? Então tem que acostumar com esse conceito. E a notação que eu uso para essa matriz é um Mzão, onde o gama está embaixo e o beta está em cima. Eu leio isso de baixo para cima, tá? Eu começo com o gama e chego no beta, de baixo para cima.
Tem livros que usam uma notação diferente que troca a posição desses dois, é uma bagunça. Tem livros que usam uma setinha para tentar deixar mais claro de onde você está saindo e onde você está chegando. Não tem padrão isso. Infelizmente, não tem padrão. Cada lugar vai escrever de um jeito. Tá? Então, eu escolhi escrever desse jeito aqui, que é o jeito que eu entendo melhor. Tá? Então, essa é a chamada matriz mudança de base. E a proposição, que é a que me diz como que eu relaciono as coordenadas de um mesmo vetor num par de bases diferentes, é via a matriz mudança de base. É justamente ela que me faz essa ponte, né, entre as coordenadas de um mesmo vetor num par de bases diferentes. Tá? Então, para todo vetor no teu espaço vetorial, vale essa fórmula aqui, que te diz assim, ó, por isso que eu estava falando naquele sentido. Digamos que você conheça as coordenadas do V na base gama. Como que eu obtenho as coordenadas do mesmo V, só que na base beta? Bom, eu multiplico as coordenadas do V na base gama pela matriz que muda de base de gama para beta. Tá? Então, essa equação aqui, você lê ela da direita para a esquerda e de baixo para cima. Eu começo com o vetor na base gama, mudo de base de gama para beta e obtenho o mesmo vetor V, só que agora na base beta, que é onde eu cheguei. Tá? Então, essa leitura da direita para a esquerda e de baixo para cima. Por que vale essa relação? Bom, é bem simples, na verdade. A questão é, como eu falei, imagina que você conhece o vetor V na base gama, ou seja, você sabe escrever o vetor V como combinação linear dos vetores da base gama. Quem são os vetores da base gama? Tá? Quais deles são? O gama é a base dos Vs, tá? Então, para não confundir aqui, eu vou escrever aqui no cantinho, para a gente não se perder. Então, a base beta é a base dos Us e a base gama é a base dos Vs. Então, não vamos se perder aqui, vamos deixar claro qual que é qual, que é muito símbolo, né? Então, digamos que o vetor V, eu vou começar escrevendo ele como combinação linear dos caras da base gama, ou seja, dos caras da base dos Vs, né? Então, digamos que ele é A1V1 mais etc. ANVN, ou seja, A1 até AN são as coordenadas do vetor V na base gama. Tá? Agora, como que eu obtenho o mesmo V, só que na base beta? Qual que é o processo se eu quero aproveitar essa mesma expressão que está aqui? Tá? Então, eu posso pensar em escrever cada um desses Vs como combinação linear dos Us, e aí, ou seja, eu vou tirar todos esses V1 até Vn, e aí vai virar uma salada de coisas, mas o que importa é que só vai ter vetores Us. E aí eu vou acabar escrevendo o vetor V como combinação linear dos Us, e aí eu analiso quem são os coeficientes, e aí eu percebo que é justamente essa matriz aqui que está aparecendo. Tá? Então, eu vou usar uma notação um pouquinho mais abstrata aqui. Vamos usar a notação de somatório, porque senão vai virar uma salada de índices aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. Eu vou escrever, então, uma soma no índice J, de 1 até N. Aí os coeficientes são AJ vezes VJ. Tá? Então, na notação de somatório, esse cara pode ser escrito assim. E aí, como eu fiz aqui em cima, cada um desses VJs, eu sei escrever eles como uma combinação linear dos Us, usando essa expressão que eu acabei de escrever aqui, ó. E usa, por isso que eu coloquei J, tá, como índice ali. O VJ pode ser escrito desse jeito aqui, variando o primeiro índice e o J na segunda posição fixada, tá? Então, essa soma eu também vou escrever como um somatório, e como eu já usei o índice J, agora eu vou usar, por exemplo, o índice I. E aí o I vai variar nos Us e na primeira posição dos Azinhos, tá? Então, isso aqui é uma soma, tá? Então, é uma soma em J, de 1 até N, do AJ, e agora eu vou substituir o VJ pelo quê? Pela soma, agora no índice I, os coeficientes são A e J vezes o I, certo? Essa é a expressão. Então, isso aqui dá o vetor VJ, né? Essa coisa toda aqui dá o vetor VJ. É o A1J vezes o 1 mais A2J vezes o 2, exatamente como está aqui em cima, né? É exatamente essa expressão aqui, só que na notação de somatório. E aí, o que eu faço agora, já que isso aqui é uma soma, né?
É uma não confunda a J com A e J, né? Eu acho que eu vou até mudar aqui para não. Eu vou evitar confusão, porque é muito fácil confundir, porque tem símbolo demais, né? Então, em vez de colocar Azinho aqui, vamos colocar XJ, por exemplo. Tá? Então, X1V1 até XNVN, daí isso é XJ vezes VJ, e aqui é XJ de novo. Tá? Então, só para não confundir esses As aí. Isso aqui é uma soma, e é uma soma finita, e somas são comutativas. Eu posso trocar a ordem da posição da soma. Então, eu vou trocar esses dois somatórios de posição, e em vez de começar com somatório em J, eu vou começar com somatório em I. Tá? Então, é a mesma coisa, só estou trocando a ordem que eu estou somando. Então, a primeira soma eu vou escrever ela em I, de 1 até N. Aí eu vou escrever agora o somatório em J. Eu já vou fazer a distributiva aqui, tá? O XJ vai multiplicar aqui para dentro. Aí eu vou fazer uma soma em J. E aí vai ficar assim, eu vou escrever AIJ vezes XJ. E isso tudo está multiplicando o vetor UI. Tá? Então, eu só rearranjei os termos, é a mesma coisa, só que eu escrevi numa outra ordem. Essa ordem é mais sugestiva. Por quê? Porque essa coisa toda que está aqui é uma soma de produtos de números por números. Tá? Os A e J são números, os XJ são coordenadas, então eles são números. Essas coisas são números. Isso que está aqui do lado direito é uma soma de números vezes os vetores UIs. Tá? Então, isso é uma combinação linear dos vetores U's, que é justamente o que eu quero fazer. Eu quero escrever o vetor V como combinação linear dos U's. Né? É exatamente isso. Então, esses números que estão aqui em vermelho agora, sublinhados, são as coordenadas do vetor V, só que agora na base dos U's, na base beta. Tá? Mas o que é cada um desses números aqui? Né? Então, pensa assim, ó, cada um desses números eu vario o J e vou fazendo esses produtos. O I aqui está fixo. Né? Então, quer dizer que eu estou pegando a matriz dos A e J's, eu estou na linha I dessa matriz, porque o I está fixado, o J está variando, então estou variando a posição na linha I, e estou multiplicando por esses XJs, que são o quê? Que são as coordenadas do vetor V na base gama, né? Então, esses caras aqui representam o quê? A linha I da matriz mudança de base vezes o vetor coluna dos XJs, que é esse vetor aqui do lado direito. Então, essa coordenada aqui é a linha I dessa matriz vezes essa coluna aqui. Variando o I, eu vou variando as linhas. Então, na prática, como que eu obtenho todas as coordenadas do vetor V na base dos U's? Fazendo esse produto da matriz mudança de base vezes esse vetor coluna aqui. Tá? Então, isso já está dizendo o resultado, já está dizendo que a proposição vale. Tá? Então, só para deixar claro aqui, só para comparar, digamos assim, então, a iésima, logo, né? Logo, a iésima coordenada de V, do vetor V, na base dos U's, na base beta, é o iésimo número que aparece nessa combinação, que é exatamente esse cara aqui. Tá? Então, esse cara aqui é isso aqui, né? J de 1 até N, A e J vezes XJ, que é igual, né? Isso aqui é exatamente o produto, né? Da matriz. Desculpa, deixa eu escrever direitinho isso aqui. É a iésima linha de M, na notação que eu estou escrevendo aqui, M gama beta, produto, né? Iésima linha dessa produto com esse cara aqui, que são as coordenadas, né? Do V na base gama, que são esses XJs, né? Então, são esses XJs que estão aparecendo aqui. Tá? Então, isso demonstra a proposição. Tá? Então, tem essa formulazinha.
que relaciona as coordenadas de um mesmo vetor V em pares de base diferente. Então, quem faz essa relação, quem faz essa ponte, é a matriz que muda de base do gama para o beta. Tá? Bom, então, é bem cheio de notação isso, mas uma vez que você acostuma com essa notação de somatório, isso aqui é bem simples, não tem segredo nenhum. Tá? Então, você identifica que isso aqui é o produto, né? Para cada I, isso é o produto da linha I vezes essa única coluna J. Então, isso te dá, variando o I, né? Te dá essa matriz toda aqui, né? A matriz inteira vezes o vetor coluna. Tá? Bom, então, a próxima proposição é um pouquinho... ela usa a anterior, ela é fácil de demonstrar, mas ela complica um pouquinho mais, que é você pegar um espaço vetorial e pegar 3 bases agora. Tá? Então, o que acontece com 3 bases? Então, imagina assim, você tem bases alfa, beta e gama agora. Aí digamos que você faz o seguinte, você pega a matriz que muda de base de alfa para beta, aí pega a matriz que muda de base de beta para gama e multiplica as duas, nessa ordem, tá? Então, leia como eu falei, né? Leia da direita para a esquerda e de baixo para cima. Tá? Então, digamos que você começou na alfa, mudou para beta, aí na beta você mudou para gama. Então, no saldo final, você só saiu da alfa e mudou para gama. Tá? Então, esse beta aqui é como se o beta sumisse, né? Nesse processo, o beta foi auxiliar. Então, vale essa relação aqui, essa é a proposição. Vale essa relação entre as matrizes mudança de base de cada um desses pares de bases, tá? Tem 3 bases, você pode formar esses pares aqui e vale essa relação. Então, se eu multiplicar a matriz que muda de alfa para beta pela matriz que muda de beta para gama nessa ordem, isso dá o mesmo que a matriz que muda de alfa para gama direto. Né? Você passou pelo pelo beta, né? E ele acabou sumindo, ele foi auxiliar no meio do processo. Tá, então, como que demonstra isso? A estratégia para demonstrar isso é muito parecida, né, com a demonstração da proposição anterior. Eu vou fazer isso comparando as colunas dessas matrizes. Quem é a coluna J da matriz do lado esquerdo e quem é a coluna J da matriz do lado direito. Tá? Então, é muito parecido com o anterior. Então, vamos começar assim. Ó. Quem é a Jésima coluna? Então, a Jésima coluna da matriz do lado esquerdo. A matriz que muda de base de alfa para gama direto. Bom, é meio estranho se eu escrever assim, né? É melhor dar nomes para as bases, né? Porque senão vai ficar meio esquisito. Então, quem é esse cara aqui? Então, digamos que já que eu não tenho nomes para os vetores, é bom eu dar, porque senão eu não vou conseguir escrever isso, né? Então, digamos que o alfa é a base ordenada de Us. Digamos que o beta é uma base ordenada de Vs. E que gama é uma base ordenada de Ws. Então, alfa é a base dos Us e gama é a base dos Ws. Então, como que eu escrevo? Quem é a Jésima coluna? O que eu escrevo lá nessa matriz aqui que muda de alfa para gama? Então, eu pego os vetores da base alfa, escrevo eles como combinação linear dos vetores da base gama, olho para as coordenadas e boto na coluna. Então, a Jésima coluna desse cara corresponde a pegar o Jésimo vetor da base alfa, que é o UJ, e eu encontro as coordenadas dele na base gama. Tá? Então, esse cara aqui, ele é as coordenadas do vetor UJ, Jésima coluna, na base gama. Certo? Então, por definição, a Jésima coluna dessa matriz aqui é esse cara. Agora, eu vou comparar com a Jésima coluna dessa matriz do lado direito e a gente vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, as colunas vão ser iguais e, portanto, as matrizes vão ser iguais. Tá? Então, quem é agora a Jésima coluna da matriz do lado direito? Que é um produto de matrizes, né? Então, a matriz M beta gama vezes M alfa beta. Então, a Jésima coluna desse cara, como que você obtém uma única coluna de um produto de matrizes quadradas, né? Então, vamos fazer um rascunho aqui, ó. Vamos pensar aqui no cantinho.
Quando você está multiplicando duas matrizes, deixa eu aumentar um pouquinho o espaço. Quando você está multiplicando duas matrizes quadradas, né, o resultado ainda vai ser uma matriz quadrada, e o que você quer descrever aqui, a pergunta é o que vai aqui na coluna J. Mas por definição de produto de matrizes, como que eu obtenho a coluna J? Bom, eu vou multiplicando cada uma das linhas dessa matriz da esquerda e multiplico cada uma delas pela coluna J dessa matriz da direita, né? Porque eu faço primeira linha vezes coluna J vai dar a primeira posição aqui. Segunda linha vezes a coluna J vai dar a segunda posição aqui. E assim por diante, né? Então, na prática, a jésima coluna da matriz produto, você obtém fazendo o produto da primeira matriz inteirinha pela coluna J da segunda matriz. A primeira matriz inteirinha, ela é a matriz da esquerda, que é M, beta, gama. É a matriz da esquerda, é a matriz que você vai multiplicar inteirinho, que você vai passar por todas as linhas dela. E quem é a jésima coluna da matriz da direita? Bom, a matriz da direita também é uma matriz mudança de base. Então, na coluna J, e é de alfa para beta, ou seja, eu pego os vetores da base alfa, que são os U's, escrevo eles como combinação linear agora dos elementos da base beta, coloco as coordenadas nas colunas. Então, como eu estou interessado na coluna J, eu vou pegar o vetor UJ de novo, que é o jésimo vetor da base alfa, e vou escrever ele agora como combinação linear dos vetores da base beta. Ou seja, as coordenadas do vetor UJ, só que agora na base beta. Tá? Então, a jésima coluna da matriz da direita é esse produto aqui. É a matriz inteira da esquerda vezes essa matriz de coordenadas aqui. Só que pela proposição anterior, esse cara aqui, né, pela proposição anterior, eu sei quem é ele. Isso aqui eu estou multiplicando o quê? Ó, percebo, né? As coordenadas de um vetor na base beta vezes a matriz que muda de base de beta para gama. Então, eu obtenho as coordenadas desse mesmo vetor, só que na base gama agora. Então, pela proposição anterior, isso aqui é igual a UJ, só que agora na base gama. Que coincide, né, com esse cara aqui, que é as coordenadas do UJ na base gama. Ou seja, as duas colunas, né, a jésima coluna dessas duas matrizes é igual para todo J, né? Então, as matrizes são iguais. Então, isso conclui a demonstração. Então, vale essa relação entre matrizes que mudam de bases, né? Quando você tem três bases, você tem essa relação aqui. Então, é uma relação bem teórica, mas ela tem um corolário imediato que é bem útil, tá? Então, o corolário é o seguinte: para todo par de bases ordenadas, digamos agora que você só tem duas, não precisa de três. Dadas duas bases ordenadas do V, do mesmo espaço vetorial de dimensão finita, a matriz que muda de base do alfa para o próprio alfa, ou seja, se você colocar a mesma base ali, é a matriz identidade, tá? E além disso, qualquer matriz mudança de base sempre é invertível, sempre tem inversa, e além disso, a inversa da matriz que muda de base de alfa para beta é a matriz que muda de base de beta para alfa, ou seja, inverte. Tá? Então, mudou de base de alfa para beta ou de beta para alfa, dá duas matrizes, essas duas matrizes são inversas uma da outra. Tá? Bom, então, como é que demonstra isso? Isso vai ser uma consequência, né, da proposição anterior. E, bom, primeiro vamos verificar essa primeira parte aqui, que é a matriz que muda de alfa para alfa. Essa é fácil, tá? Então, digamos que alfa tem os vetores U1 até UN. E como que eu obtenho essa matriz que muda de alfa para alfa? Bom, eu tenho que escrever os vetores da base alfa como combinação linear dos vetores da própria base alfa, né? Então, quem que eu vou colocar na coluna J? Então, as coordenadas do UJ na base alfa, a própria base alfa, né? Isso é o que vai na coluna J, eu tenho que escrever o vetor UJ como combinação linear dos próprios U1 até o N. Mas qual que é a combinação linear? Bom, a combinação linear é você escrever, né? Então, eu vou escrever aqui já, pois quando você escreve o UJ
como combinação linear dos próprios U's, você vai colocar 0 no U1, 0 no U2, e até você colocar um 1 na posição UJ e 0 no resto. Né? Essa é a maneira de você escrever o UJ como combinação linear dos próprios U's. Você coloca 1 na posição UJ e 0 no resto. Então, as coordenadas vão ser 0, 1, 0. Onde esse 1 aqui, ele está na linha J, né? E é 0 no resto. Tá? Então, a coluna J é a coluna tudo 0 e 1 na posição J. E como isso vale para todo J, então a matriz com essas coordenadas, que é a matriz que muda de base de alfa para alfa, vai ser a matriz de identidade. Tá? Então isso implica que M alfa alfa é a matriz de identidade. Tá? A coluna J, né, da matriz alfa, que muda de base de alfa para alfa, coincide com a coluna J da matriz de identidade para todo J. Tá? Bom, então vale essa primeira relação aqui, e aí, como consequência, a gente vai tirar a outra. Tá? Então, a ideia é o seguinte: em vez de usar 3 bases, vamos usar só 2. Eu vou pegar essa relação aqui e vou colocar alfa beta, beta alfa. Tá? Então, escolhe o gama como sendo o próprio alfa. Tá? Então, na relação da proposição anterior, então, da proposição anterior, se eu escolher, né? Escolher o gama como sendo o próprio alfa, o que a relação me diz, né? Que se eu multiplicar a matriz que muda de base de alfa para beta pela matriz que muda de base de beta para alfa, eu vou obter a matriz que muda de alfa para alfa de volta, né? Isso da proposição anterior. Só que como a gente acabou de ver, a matriz que muda de alfa para alfa é a matriz identidade, né? Então, isso diz para nós que se eu multiplicar a matriz que muda de alfa para beta pela matriz que muda de beta para alfa, eu obtenho a matriz de identidade, ou seja, essas duas matrizes são inversas uma da outra, né? Então, isso está dizendo para nós que a matriz que muda de beta para alfa, ela tem inversa, e a inversa dela é a matriz que muda de alfa para beta. Tá? Então, matriz mudança de base sempre é uma matriz invertível, né? E vale essa relação aí. Bom, então, essas são as partes teóricas que eu queria falar de matriz mudança de base. A gente vai usar a matriz mudança de base mais tarde de novo. Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê na próxima e até mais.